E se tudo o que te ensinaram sobre Jesus e o dinheiro estiver errado? Desde pequenos, fomos condicionados a acreditar que riqueza e espiritualidade são opostos irreconciliáveis, que ser rico é sinal de ganância, que o dinheiro corrompe, que para seguir a Deus é preciso abrir mão da prosperidade material. Mas, e se eu te dissesse que essa narrativa foi distorcida? E se, ao contrário do que pregaram, Jesus nunca foi contra a riqueza, e sim contra a escravidão a ela? A verdade é dura. Muitos usaram o nome de Jesus para justificar a mediocridade financeira, para manter gerações inteiras presas ao sofrimento, acreditando que a pobreza é uma virtude. Mas Jesus nunca exaltou a escassez, ele exaltou o coração livre. Neste vídeo, você vai descobrir o que Jesus realmente ensinou sobre dinheiro. E por que compreender isso pode ser o divisor de águas entre uma vida de limitações e uma vida de propósito, abundância e impacto eterno. Vamos desmascarar mitos, quebrar crenças religiosas limitantes e resgatar a verdadeira essência espiritual da prosperidade. Jesus nunca condenou a riqueza. Ele condenou a avareza. E existe uma diferença abismal entre possuir bens e ser possuído por eles. O erro começa quando confundimos espiritualidade com miséria, quando achamos que pobreza é sinônimo de humildade. Mas a verdadeira humildade está em reconhecer que somos canais de bênçãos e não barragens. Está em permitir que Deus nos prospere, para que possamos prosperar outros. Jesus falava mais sobre dinheiro do que sobre oração ou fé. Das 38 parábolas que ele contou, 16 falam diretamente sobre finanças, mordomia ou prosperidade. Isso é coincidência? Não. É propósito. Ele sabia que o dinheiro é uma das maiores provas do coração humano. Ele sabia que, ao tocar no bolso de um homem, tocamos no seu caráter. Thomas Edison, criador da lâmpada elétrica, não era um pregador, mas entendeu um princípio espiritual poderoso. O dinheiro é um servo, não um senhor. Ele usou sua criatividade e inteligência para criar soluções que mudaram o mundo, e foi abençoado financeiramente por isso. Edison não buscava riqueza pelo status, mas pelo impacto. Assim como Edison, você foi criado para brilhar. Mas enquanto carregar o fardo de que dinheiro é mau, você viverá com as luzes apagadas. Quantas oportunidades você já rejeitou, por acreditar que enriquecer te afastaria de Deus? Quantos sonhos você enterrou por achar que ganhar dinheiro é algo sujo? E se Jesus estivesse dizendo exatamente o contrário, que a sua missão divina inclui prosperar? Deus não recompensa a estagnação. Ele honra o crescimento. E a parábola dos talentos prova isso. A maioria das pessoas ouve essa história como uma simples lição sobre habilidades ou dons espirituais. Mas quando Jesus contou essa parábola, ele estava falando diretamente sobre dinheiro. Talentos eram uma unidade de medida de ouro e prata, e o que ele ensinou foi claro: os que multiplicam prosperam, os que enterram perdem até o pouco que têm. Jesus descreve um senhor que confia seus bens a 3 servos antes de viajar. A um dá 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. Os 2 primeiros negociam, arriscam, investem e dobram o valor recebido. O terceiro, com medo, enterra seu talento. Quando o Senhor volta, elogia os que multiplicaram e repreende duramente o que enterrou. A lição é poderosa. Deus espera que você prospere o que Ele colocou nas suas mãos. Não basta preservar, é preciso multiplicar. Napoleon Hill, autor de Pense e Enriqueça, estudou durante 25 anos os homens mais ricos da sua geração. Sabe o que ele descobriu? Todos tinham um traço em comum: a coragem de agir com fé mesmo sem garantias. Eles não enterravam seus talentos. Eles arriscavam, aprendiam, caíam, mas voltavam a multiplicar. Hill provou com centenas de casos reais que a riqueza não é resultado de sorte. É o fruto de uma mente disciplinada, determinada e conectada a um propósito. Você tem talentos, e sim, isso inclui habilidades, ideias e dinheiro. Mas a pergunta é: o que você está fazendo com o que já recebeu? Está enterrando por medo?
escondendo por insegurança? Ou está desenvolvendo, investindo, multiplicando com ousadia? Deus não te deu pouco para te limitar. Ele te deu exatamente o necessário para te testar. E a colheita da sua vida depende do que você decide fazer com a semente. Você está sendo um servo fiel ou um servo medroso. A multiplicação não é opcional, é o padrão do céu. E quem enterra seu talento, enterra também seu destino. Jesus nunca rejeitou a riqueza. Ele rejeitou corações que dependem dela para existir. A história do jovem rico é uma das mais mal interpretadas da Bíblia. Muitos usam essa passagem para dizer que Jesus era contra os ricos. Mas será que é isso mesmo? Um jovem influente e cheio de posses se aproxima de Jesus e pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus começa listando os mandamentos. O jovem responde: Tudo isso tenho guardado desde a juventude. Então Jesus o confronta: Falta-te uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. O jovem se entristece e vai embora. Por quê? Porque sua identidade estava nas suas posses. Ele não era dono da riqueza, a riqueza era dona dele. Jesus não estava testando sua generosidade, estava revelando sua dependência. A questão não era o dinheiro, era o apego. E esse é o grande segredo. A verdadeira prosperidade espiritual não exige que você abra mão dos seus bens, exige que você não seja escravo deles. Oprah cresceu na pobreza, foi abusada, rejeitada e superou tudo isso com fé, trabalho e visão. Hoje é uma das mulheres mais ricas do mundo. Mas o que a diferencia? Ela não serve ao dinheiro. O dinheiro serve à missão dela. Oprah doa milhões, transforma vidas e ainda prospera mais. Por quê? Porque entendeu o que o jovem rico não entendeu. A verdadeira riqueza está em saber quem você é, mesmo sem nada. Você está disposto a prosperar de forma livre? Ou você tem medo de perder tudo porque seu valor está no que tem e não em quem é? Quando você abre mão do apego, o dinheiro perde o poder de te controlar e começa a trabalhar a seu favor. Se Jesus olhasse nos seus olhos hoje e dissesse: solte o que te prende e me siga, você teria coragem de dizer sim? Ou está tão preso ao que possui que já não sabe mais quem é? A verdadeira riqueza não começa no bolso, começa na alma, porque o reino de Deus é a maior fonte de abundância que existe. Quando Jesus veio ao mundo, ele não trouxe uma religião, ele trouxe um reino. E onde há reino, há governo, há ordem, há prosperidade. Jesus não andava pedindo esmola, ele multiplicava pães, transformava água em vinho, ordenava ao mar, chamava moedas de peixes. Tudo isso não era mágica, era manifestação. Era um sinal claro de que a abundância é natural no reino de Deus. Mas por que tantos vivem em escassez? Porque muitos buscam o reino, mas ignoram os princípios que o ativam. Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ele não disse, talvez. Ele disse, serão. Jeff Bezos criou um dos maiores impérios da história. E embora não se declare cristão praticante, aplicou um princípio divino: servir com excelência. A Amazon nasceu do princípio de dar mais valor, mais velocidade, mais acesso, antes de cobrar retorno. Princípio do reino: quem serve com propósito, prospera. Quem gera valor com integridade, atrai colheita. Você quer prosperar? Alinhe-se com os princípios do reino. Honre o que tem nas mãos. Sirva com excelência. Seja justo, verdadeiro e fiel no pouco. O reino de Deus não recompensa a aparência, recompensa alinhamento. Você está vivendo como herdeiro de um reino ou como escravo de um sistema? A sua mentalidade reflete abundância ou escassez espiritual, porque enquanto você acreditar que o reino é só um lugar para depois da morte, vai continuar vivendo como mendigo. Quando nasceu para reinar, no reino de Deus, quem retém, empobrece, mas quem libera, ativa o fluxo da abundância.
Jesus declarou algo que desafia a lógica do mundo: dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Isso não é apenas um ensinamento religioso, é uma lei espiritual. O universo criado por Deus responde a ciclos. O mar tem maré. A vida tem estações. O coração tem batidas. Tudo que para de fluir, morre. E com o dinheiro é igual. Quando você retém por medo, você estanca a fonte. Quando você dá com fé, você ativa o ciclo da provisão divina. R.G. Letourneau foi um engenheiro cristão, milionário no Zeua, que decidiu viver com apenas 10% do que ganhava e ofertar 90%. Resultado, sua empresa prosperava mais a cada ano. Ele dizia: eu faço o melhor que posso com o que é de Deus, e Ele faz o que quiser com os 10% que me deixa. Enquanto muitos se afogam tentando acumular, os generosos navegam em rios de provisão que nunca secam. Infelizmente, muitos têm trauma da palavra oferta, porque viram manipulação religiosa. Mas a generosidade que Jesus ensinou não é por medo, culpa ou barganha. É por honra, por fé, por amor. Dar é reconhecer: o que eu tenho não me governa e não me falta nada, porque meu Pai é dono do ouro e da prata. Pare de perguntar: quanto eu tenho que dar? Comece a perguntar: quem eu posso abençoar hoje? Doe tempo, doe atenção, doe recursos, não para parecer espiritual, mas para ativar o ciclo de multiplicação divina. Você vive com a mão fechada ou com o coração aberto? Você dá esperando algo em troca ou dá porque confia que Deus é sua fonte inesgotável? Lembre-se, Deus não precisa do seu dinheiro. Ele precisa do seu coração livre. O problema nunca foi o dinheiro. O problema é transformar o dinheiro em um Deus. Jesus foi categórico: ninguém pode servir a dois senhores. Ou amará um e odiará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24. Isso não significa que você não pode ter dinheiro. Significa que o dinheiro não pode ter você. O dinheiro é uma das ferramentas mais poderosas da terra. Ele pode alimentar os famintos, curar os doentes, espalhar a palavra, transformar comunidades. Mas quando ele se torna o centro da sua existência, você não tem mais uma ferramenta. Você tem um ídolo. E ídolos exigem sacrifícios. Sacrifícios de tempo, de família, de saúde, de valores. Steve Jobs foi um gênio. Criou a Apple, revolucionou o mundo, acumulou bilhões. Mas no leito de morte declarou: no final, o que mais importa não é o que possuímos, mas quem tocamos. Jobs não foi um homem espiritual, mas compreendeu tarde demais que dinheiro não salva a alma. Ele podia pagar os melhores médicos, mas não podia comprar um só dia a mais de vida. Vivemos em uma era onde o valor de uma pessoa é medido pelo saldo bancário, onde ostentar virou sinônimo de sucesso. Mas a verdadeira autoridade espiritual não está no que você mostra, está no que você transforma. Ter dinheiro não faz de ninguém grande, mas saber usá-lo para propósitos eternos, isso sim é liderança. Use o dinheiro como servo, nunca como senhor. Planeje, invista, doe, multiplique, mas nunca se defina por ele. Você não é o que tem. Você é o que permanece quando tudo passa. O dinheiro é seu servo, ou seu senhor. Você está usando o dinheiro para cumprir o seu propósito, ou está sacrificando o seu propósito para conquistar mais dinheiro. A escolha de quem governa sua vida define seu destino eterno. Vamos mergulhar agora em um dos ensinamentos mais intrigantes e reveladores de Jesus. Nem toda riqueza é maldita, mas toda riqueza mal adquirida carrega maldição. Jesus fez uma declaração enigmática em Lucas 16. Fazei amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando estas vos faltarem, eles vos recebam nas moradas eternas. O que isso significa? Jesus não está incentivando a corrupção. Ele está revelando um princípio oculto. Até aquilo que foi conquistado injustamente pode, e deve, ser redimido quando usado para propósitos eternos. A riqueza injusta é todo recurso obtido fora dos valores do reino, seja por ganância, exploração
ou ego. Mas quando essa riqueza é usada para restaurar, servir e curar, ela é purificada. Muitos estudiosos acreditam que aquela mulher era uma ex-prostituta. Ela traz um frasco de alabastro, caríssimo, equivalente a quase um ano de salário, e derrama tudo nos pés de Jesus. A origem do dinheiro era questionável, mas o destino foi sagrado. Jesus não a condenou, ele a honrou, porque viu que aquele ato não era apenas generoso, era redentor. Muitos empresários que enriqueceram de forma questionável decidiram, após se encontrarem com Deus, usar seus recursos para financiar obras sociais, reverter danos causados e criar impacto eterno. O dinheiro por si só não tem moral. Ele só revela o coração de quem o segura. Você já errou com o dinheiro? Já ganhou de forma errada? Já usou recursos com intenções egoístas? Ainda há tempo de redimir. O que foi ganho sem propósito pode ser transformado em semente de restauração. Peça perdão. Reposicione sua intenção. Use o que você tem para curar onde antes feriu. Você está preso à culpa do passado, ou disposto a transformar o que tem em instrumento de cura. A riqueza injusta só se torna maldição quando você se recusa a transformá-la em missão. Vamos avançar para uma das histórias mais poderosas de redenção financeira na Bíblia. A verdadeira prosperidade não começa quando você ganha mais. Começa quando você se transforma por dentro. Zaqueu era um cobrador de impostos, rico e influente, mas odiado pelo povo. Ele não precisava de mais dinheiro. Ele precisava de redenção. E então, em um dia comum, Jesus entra em Jericó. Zaqueu, curioso, sobe em uma árvore para ver Jesus passar. E então acontece o inesperado. Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém ficar na tua casa. Jesus não o julgou. Não exigiu arrependimento prévio. Ele entrou primeiro, transformou depois. E o impacto foi tão profundo que Zaqueu voluntariamente disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguém, restituo 4 vezes mais. A transformação espiritual de Zaqueu foi instantânea e impactou diretamente sua relação com o dinheiro. Ele entendeu que prosperidade não é acumular, é restaurar. Que riqueza não é status, é ferramenta de reconciliação. Vários milionários contemporâneos passaram por jornadas semelhantes. Gente que construiu impérios cometeu erros, mas ao ter um encontro com a verdade, transformou seus negócios em ministérios. Empresas que antes exploravam, hoje empregam com dignidade. Fortunas antes usadas para a vaidade, agora sustentam missões e escolas. Você não precisa vender tudo o que tem para agradar a Deus, mas precisa entregar tudo o que é. Quando o coração muda, a forma como você vê e usa o dinheiro muda também. Zaqueu não perdeu sua riqueza, ele deu propósito a ela. Se Jesus entrasse na sua casa hoje, o que mudaria na sua relação com o dinheiro? Você usaria sua conta bancária como arma ou como ponte? Zaqueu desceu da árvore e subiu para um novo nível de propósito. E você, está pronto para descer da sua zona de conforto? Chegamos agora ao ponto onde o invisível se torna real, onde o espiritual se manifesta no material. A fé não é só para curar doenças, a fé é para mover montanhas, inclusive as financeiras. Jesus disse: Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e assim será feito. Mateus 17:20. Agora pense, e se o monte for suas dívidas, sua escassez, sua insegurança financeira? A fé que cura também é a fé que libera recursos. Mas atenção, fé não é pensamento positivo. Fé é convicção no invisível, é ação antes da prova, é obediência mesmo sem garantia. A Bíblia está cheia de milagres financeiros movidos por fé. Uma viúva que multiplicou azeite, um povo que viu pão cair do céu, um discípulo que pescou uma moeda de dentro de um peixe. Deus não mudou, mas a pergunta é: sua fé ainda vive? Tyler Perry, antes de ser bilionário, dormia no carro. Tentou por 7 anos emplacar sua peça teatral. Fracasso após fracasso. Até que um dia, com fé e insistência, a bilheteria lotou. Hoje, ele é dono de um dos maiores estúdios do mundo
e diz publicamente: minha fé em Deus move tudo o que tenho. A fé dele ativou o que o mundo dizia ser impossível. Você não precisa ver para crer. Você precisa crer, e então verá. Ore com autoridade. Declare com ousadia. Planeje com visão. Trabalhe com propósito. E creia. Deus não é limitado pelo seu salário. Ele é o dono de todas as fontes. Você está orando com medo ou com fé? Você está agindo como herdeiro do reino ou como órfão espiritual? Não é o valor que Deus responde, é a fé. E quando a fé é ativada, até o impossível se curva. Vamos concluir esta jornada com a força de um legado eterno. Jesus não deixou ouro nem terras, mas deixou o maior legado de todos os tempos e ensinou que o verdadeiro valor da riqueza está no propósito que ela carrega. Jesus não veio ao mundo como um rei com coroas de diamantes. Ele nasceu em uma manjedoura, mas governava com autoridade. Ele não tinha um império, mas influenciou mais vidas do que qualquer imperador. Porque o legado não é sobre o que você possui, é sobre o que você provoca no mundo. Jesus usou tudo o que tinha, tempo, palavras, milagres, sacrifício, para um só objetivo: redimir a humanidade. E ele nos deixou um modelo: fé inabalável, disciplina absoluta, propósito eterno. Esses são os 3 pilares da verdadeira riqueza espiritual e material. David Green, fundador da gigante Hobby Lobby, construiu um império bilionário e decidiu que sua empresa pertence a Deus. Ele doa milhões para causas sociais, universidades cristãs, projetos missionários, e em sua biografia declara: riqueza sem propósito é apenas um fardo. Green entendeu o que muitos ignoram. Riqueza não é o fim, é o meio. Você pode trabalhar, enriquecer, investir, mas a pergunta é: por quê? Para quem? Para quê? Que legado sua riqueza deixará? Quem será transformado pelo que você construiu? Sua conta bancária vai parar quando sua vida acabar? Ou vai continuar abençoando gerações? Fé é a visão. Disciplina é o motor. Propósito é o mapa. Jesus te chama hoje não para abandonar tudo, mas para redirecionar tudo. Você vai continuar vivendo apenas para pagar contas? Ou vai usar sua vida como instrumento de impacto eterno? O tempo é agora. A decisão é sua. Você foi chamado para prosperar, para multiplicar, para ser luz, inclusive no mercado, porque riqueza nas mãos certas transforma o mundo. Decida agora quem você quer ser: um acumulador de bens ou um construtor de legado. E se essa mensagem tocou seu espírito, não guarde só para você. Compartilhe, porque tem alguém esperando essa verdade para despertar.